Fala pessoal, vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, um resumo do dia, na verdade, né? Hoje, 9 de fevereiro de 2024. Vamos começar pelo mini índice. A gente tem um mini índice em primeiro momento, abrindo em gap de alta, onde se mantém dentro da estrutura da correção do dia anterior. O dia anterior que deixou uma forte perna de baixa. Então a gente tem um preço abrindo dentro desse canalzinho de alta em primeiro momento. Abertura do preço desse canalzinho de alta. Abriu em gap de alta, manteve dentro da estrutura formada no dia anterior, que seria o canal, né? A gente tem uma forte rejeição nessa região, onde, se nós jogarmos no gráfico de 2 minutos, a gente vê que temos um ótimo gatilho comprador nessa região, que seria na superação deste candle, visando um pivôzinho de alta, antecipando sua confirmação. Poderíamos trabalhar essa região de máxima do dia anterior como alvo. Nos 2 minutos, antes de voltar para o 5, a gente vê que o preço buscou a região de primeiro alvo, respeitou a região da cabeça do pivô, entregou nova onda compradora. Mas a priori, um alvo mais conservador seria a máxima do dia. Voltando para os 5 minutos, a gente tem essa forte entrada de pressão de compra nos 5 minutos. Eu não vejo nada a ser feito. Posteriormente, nós temos o preço buscando a região de VWAP, fechamento da VWAP do dia anterior. A mesma serve de suporte, de resistência para os preços. A gente tem uma agressiva movimentação compradora nessa região, onde rejeita no fechamento da VWAP. Posteriormente, a gente tem o preço deixando um breve pullback em primeiro momento em cima da linha de retorno do canal de alta. A gente vê que demonstra fraqueza, rompe a mesma. Temos o preço deixando um pullback nessa região, que aqui no 5 poderia ser um pivô de alta, então aqui era a sua cabeça do pivô. O preço deixa um pullback em primeiro momento, deixa um inside bar aqui, só que na sequência eu não vejo gatilho nesse inside bar, porque dado essa sombra superior, demonstrando falta de ímpeto comprador, onde também tínhamos um 200 bem descendente. Então eu não vejo nada a ser feito, onde posteriormente o que seria viável deixou essa onda, deixou o pullbackzinho. O viável seria o preço retomar alta, que ele também estava deixando um troco de polaridade nessa região, mas entra forte pressão de venda, falhando, registrando uma falha compradora em dar continuidade no movimento. Vejo uma viável venda por falha na perda deste candle, trabalhando um alvo, um stop aqui em cima, com um alvo mínimo do dia ou mínimo do dia anterior. A gente vê que o preço busca em linha reta, ignora possíveis retrações dessa perna de alta. Forte pressão de venda, inicia processo corretivo, perde região de mínimas do dia de forma esticada. Então posteriormente a gente tem o preço iniciando o processo corretivo, inicia o processo corretivo, temos o preço deixando uma defesa em cima da VWAP com 50 e com 20, ambas descendentes, seguido por um forte candle vendedor. Na minha visão, uma possível venda na perda desse candle, tanto é que no candle seguinte o preço demonstra nova fraqueza compradora em retomar alta, ou então romper a 9. Feito, atingido o gatilho, a gente poderia trabalhar o pivô, antecipar a sua confirmação. Vale ressaltar que também era 1.8. Poderíamos trabalhar a sua retração, seu primeiro alvo. A gente vê que não atingiu, mas antes de não atingir esse alvo, a gente vê que o preço não demonstra ímpeto nessa região para uma forte pressão de venda. A gente tem as médias curtas na condição, mas a gente vê que o preço demonstra dificuldade em renovar mínimas.
tentativa, defesa, tentativa, defesa. Quando o preço perde a região de mínima do dia, confirmando de fato esse pivô, tínhamos também um pivô aqui nessa região, tá? Tinha esse pivô macro e esse trick entry para uma possível perda de fundo, talvez, né? Mas aqui nessa região, talvez um viável gatilho, em minha visão, na perda desse cara aqui. Talvez aqui nessa perda, com stop aqui, porque aqui a gente tem um pullbackzinho escondido. E talvez aqui, porque o preço de fato falha em se manter acima da 9. Feita a venda, a gente vê que o preço não demonstra ímpeto vendedor, apesar da média de 9 na condição. Ocorre o rompimento da 9, posteriormente o rompimento da 20, entrando pressão de compra e dando início a um processo corretivo mais profundo da perna de baixa do dia. Então, assim, como o movimento era vendedor do dia, eu não vejo nada a ser feito nessa região, porque a gente, apesar do rompimento da 20 e da 9, tínhamos a 50 e tínhamos um VWAP mais acima, fora retrações. Então, sim, qualquer tomada de decisão nessa região seria muito arriscado. Tanto é que a gente vê que o preço demonstra uma forte defesa em cima do VWAP no primeiro teste. Rompe VWAP, só que nessa região a gente tem uma região de 1.8 com 200 descendente. O preço demonstra forte divergência com o estocástico, retoma queda. Aqui nessa região se a gente visar e fazer uma leitura do movimento vendedor do dia, meio 1.8 mais 200 descendente, temos talvez uma viável venda nessa perda, lendo este candle como uma possível exaustão de alta, porque a gente tem um aumento no volume, não é um volume muito alto, mas a gente pode ver que é o maior volume dentro de uma hora, um pouco mais de uma hora de negociações nessa região. Então a gente pode fazer uma possível visão de exaustão. Tem esse gatilho, mas eu vejo um gatilho um pouco arriscado, dado o horário, dado o dia e dado a baixa volatilidade. Apesar do preço ter entregado essa movimentação, a gente tem um baixíssimo volume nessa região, onde também era 4,5 já. Poderíamos ter regiões que poderiam servir de suporte dinâmico, que a gente tinha uma 50 já ascendente. Então, assim, seria uma dor de cabeça a menos, caso não tivesse feito essa venda. Então, no resumo do dia, no mini índice, essa venda visando uma falha de compra nessa região, essa venda visando um possível antecipando uma confirmação de pivô, e nessa regiãozinha aqui, dado a condução das médias. Basicamente foi isso no mini índice, primeira onda, segunda onda, uma visão mais macro, onde entregou alguns gatilhos em ambas pontas. Já no mini dólar, a gente tem o que? Em primeiro momento, nós temos o preço abrindo em gap de baixa nessa região, onde vale ressaltar que o preço vinha de movimentação compradora. Então, assim, aqui ele começou a sambar, deixando algumas defesas em região de máxima prévia. Nessa região a gente tem o preço abrindo um gap de baixa, onde ele perde também essa região de lateralidade aqui, que onde se encontrava no dia anterior, perde a região de lateralidade, deixa um pullback na região. Só que a gente tinha mais abaixo, a gente tinha uma 200 forte, ascendente, onde assim é um critério para tomar cuidado, onde fica um pouco complexo e um pouco arriscado alguma tomada de decisão na ponta vendedora nessa região, dada a 200 descendente. A gente via que ela seguia bem descendente. E também tínhamos possíveis retrações, tanto do dia anterior quanto de toda essa alta. Então é uma venda bem arriscada, essa vendinha aqui. Apesar disso, a gente tem continuidade na movimentação. Temos novo pullback em região de médias e VWAP.
mais especificamente a média de 9 VWAP, ocorre o rompimento da 200, onde entra forte pressão de venda. Como alvo, poderíamos trabalhar o espelhamento dessa alta, primeiro alvo, segundo alvo. A gente tem o preço aqui atingindo a região de terceiro alvo. Apesar dessa movimentação, dessa forte perna vendedora, não vejo nada a ser feito. A gente tinha um cenário bem complexo, dado essa 200 ascendente, cortando os preços. Temos uma agressiva movimentação vendedora nessa região, deixando forte rejeição com amplo volume, talvez viável leitura como exaustão de baixa, porque a gente vinha de um cenário esticado, e se jogarmos um gráfico mais time frame maior, a gente tem um preço também esticado, onde também se encontrava 200 dos 15 minutos. Voltando para o 5, temos o preço aí corrigindo a movimentação do dia. Posteriormente temos o preço segurando, testando, deixando um pullback pós o rompimento da 200, onde tem defesa, que também era região de meio 1.8. Em minha visão, não vejo nada a ser feito nessa região, apesar da defesa vendedora. Eu vi o mini dólar num cenário muito complexo, agressivas movimentações. A gente tem agressiva compra aqui nessa região, desenhando até quiçá um pivôzinho de alta, mas não vejo nada a ser feito. Defende na região, entra a pressão de venda, retorna para baixo das médias móveis. Temos o preço deixando um pullbackzinho nessa região de médias, não vejo nada a ser feito. A gente tinha um preço com baixo volume, com uma baixa volatilidade. A gente, assim, o preço não entregava a confiança para a gente tomar alguma posição. Isso, claro, em minha visão. Então, a gente tem o preço deixando uma nova pressão de venda nessa região. A gente tem um preço com um típico cenário de correção. Olha o volume, irrelevante volume, onde nessa região, após a chegada das 50, que nos 15 é a sua 20, temos a entrada de pressão de venda, desenhando um pivôzinho de baixa, onde a gente pode excluir essa parte complexa do dia. A gente tem um pivôzinho de baixa aqui. Inclusive, eu não sei se atingiu o seu alvo. Poderíamos trabalhar o seu primeiro alvo, sua região de primeiro alvo. Cravo na região de primeiro alvo do pivôzinho. Nessa região aqui, a gente tem um gatilho vendedor. Nós temos um gatilho vendedor, a gente tem um contexto vendedor. Porém, este candle não transmite confiança para quem vai tomar a posição. A gente tem um preço deixando uma sombra inferior aqui dentro de um dia bem travado, mas mesmo assim havia a posição. Se a gente usar o blend candle desses dois candlezinhos, abertura com o seu fechamento, ainda teríamos uma sombra inferior aqui, onde esse tipo de gatilho eu costumo evitar, ainda mais um dia mais complexo como hoje. Na verdade, ainda mais num contexto de mercado que o mini dólar se encontra hoje em dia. Como a gente pode ver, pregões completamente complexos que o mini dólar deixa ultimamente. Apesar de a gente ter a continuidade na movimentação, ocorre a continuidade, o preço busca a região de mínima segunda, terça, quarta, quinta de quarta-feira, cumprindo toda essa simetria de alta, foi cumprida para baixo, onde também era a região de primeiro alvo do pivô. Chegando na região, nós temos o preço já deixando uma certa deriva, onde a gente tinha o preço registrando também divergência com o estocástico, forte divergência com o estocástico nessa regiãozinha, onde nessa região talvez nós temos um possível gatilho de compra por falha de venda. A gente tem uma forte defesa vendedora em cima dessas médias, mas não há continuidade dentro de um contexto de deriva com forte divergência com o estocástico. Viável compra, a gente poderia trabalhar
possíveis retrações dessa perninha de baixa.